O custo de não saber qual é a sua real identidade. Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Rafael, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui no meu canal, assistindo meu vídeo. Tenho já os meus tópicos anotados aqui no meu caderno. E o tema de hoje fala muito sobre o principal problema que eu sempre enfrentei na minha vida. É uma crise de identidade. Né? Não é nem aquela crise da meia-idade, não sei exatamente qual é a meia-idade que o pessoal fala, mas uma crise da identidade, um problema de não saber quem realmente você é. Isso me motivou a procurar ajuda, isso me motivou a me interessar mais pelo perfil comportamental, que é uma coisa que eu me dediquei, estudei, hoje sou um analista em perfil comportamental, e isso fala em estudar o autoconhecimento, em se autoconhecer, em saber quais são os seus defeitos, mas quais são as suas virtudes e as suas qualidades. Esse é o primeiro ponto para a gente saber quem nós somos. Eu vou explicar um pouco melhor no decorrer do vídeo. Hoje eu quero contar uma história, não é contar uma história, é compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que está em Juízes 6 e que conta a história de Gideão. Tá? Naquele tempo, Israel já estava consolidada já na terra prometida, né? E fala, no começo do texto, o autor fala que, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Israel era um povo diferente dos demais daquela região do Oriente e daquela época da história, porque era o único povo que tinha apenas um Deus. A maioria, ou seja, todos os outros, tinham vários deuses. E esses povos aqui, os midianitas, eles tinham vários deuses, entre eles o deus Baal. E aqui, o que acontece? Alguns povos daquela terra onde os israelitas conquistaram, né, a terra de Canaã, já tinha vários povos morando ali. Alguns foram derrotados, mas outros entraram em um acordo, vamos dizer assim, e acabaram convivendo e ao longo do tempo, na verdade, né, acabaram convivendo com os israelitas e nem todos foram exterminados. Então eles continuaram vivendo a sua vida ali no meio. E o que acontece é que os israelitas traíam muitas vezes aqui, porque aqui no texto fala que novamente, né, os israelitas fizeram o que Deus não queria. Eles acabavam adorando outros deuses e levantando altares para outros deuses. No caso, aqui, o deus Baal. Então, nessa parte aqui da Bíblia, fala desse momento que eles estavam adorando o deus Baal. E aí, o que acontecia? Deus, vamos dizer, virava as costas para o seu povo, e nesse caso aqui eles passaram 7 anos sendo subjugados por outros povos, inclusive os midianitas. E o que acontecia? Toda a colheita, todo o rebanho era dizimado, era roubado por esses outros povos. Então, Israel viveu uma época de muita pobreza, muita escassez, porque tudo que eles plantavam, que eles colhiam, os midianitas vinham e levavam tudo. Então, é nesse contexto que a Bíblia conta a história de Gideão. Então, o cenário desse primeiro momento que aparece Gideão na Bíblia, ele está escondendo o trigo. Então, a Bíblia fala ali em Juízes 6, versículo 11, fala quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Repare nessa frase.
Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Ele estava fazendo uma coisa no lugar errado. Tal era o medo que ele tinha e o momento de tensão e preocupação que aquele povo vivia. Porque eles não podiam ter aquela tranquilidade de colher e desfrutar, né, do produto da sua plantação, vamos dizer assim, né? E os animais também eram roubados. Então, assim, tanto a colheita como os rebanhos deles eram roubados. Então, ele estava fazendo a coisa errada no lugar errado. Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Fique com essa informação. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui é para a gente ver como Deus nos vê e como, na verdade, e quem, na verdade, nós somos. Gideão, quando nós conhecemos a história dele, porque ele acaba se levantando como um líder e acaba derrotando os midianitas e vivendo em paz durante 40 anos com aquele povo, a gente vê que, na verdade, sim, ele era um poderoso guerreiro. Só que ele se via como um medroso. Ele estava se escondendo, fazendo a coisa errada no lugar errado, totalmente deslocado. Comece a analisar essa situação e a se identificar, porque eu me identifico bastante com isso. Então, ele começa a reclamar, ele começa a choramingar, como a gente fala aqui no Sul. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Sendo que, na verdade, eles, o povo, se voltou contra Deus e adorou outros deuses. Então, foi uma consequência. E é por isso que Deus estava afastado deles, né? O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Ele ignorou a lamentação de Gideão. Com a força que você tem. Primeiro chamou ele de poderoso guerreiro e depois disse, com a força que você tem, vá vencer os midianitas. Mostra que não é como a gente se vê que Deus nos vê. E não é nem simplesmente Deus, porque Deus nos conhece, nos formou, nos criou, mas é como realmente nós somos e como nós devemos nos ver e nos enxergar. No momento que a gente não tem esse autoconhecimento, no momento que a gente não tem essa identidade fortalecida, a gente faz as coisas erradas nos lugares errados. A gente fica deslocado. Isso nos traz um prejuízo gigantesco na nossa vida, porque nós nos deslocamos, estamos deslocados no nosso trabalho, na nossa família, qualquer outro lugar que a gente vá, nós estamos deslocados. Isso nos traz um sofrimento muito grande. E é o que transparece em Gideão, porque ele continua se lamentando, ele continua duvidando da palavra daquele anjo que foi enviado por Deus. Então, para não me estender na leitura aqui, ele continuou duvidando daquele momento e provando, colocando em prova aquela palavra, aquela ordem que o anjo estava dando. Então ele diz assim, a primeira vez, né, se o senhor realmente, se isso aqui é verdade mesmo, então o senhor fica aí que eu vou lá oferecer um sacrifício aqui, porque naquela época era assim que eles adoravam os deuses e que Israel também adorava a Deus, né? Eles prestavam holocaustos, sacrificavam um animal e queimavam aquele animal. Então, se for verdade, eu vou ali preparar o sacrifício, o senhor fica aqui me esperando. E a Bíblia diz que o anjo aguardou ele. Quando ele voltou, o anjo com o seu cajado colocou fogo no sacrifício, no animal que ele tinha sacrificado, provou para ele. E ali ele começou a acreditar. Então o anjo dá uma ordem para ele, que ele destrua o altar de Baal que o pai dele tinha,
ali na proximidade da casa dele, e um poste também de outro deus. Com aquela madeira, ele fizesse um holocausto, fizesse um altar e sacrificasse a Deus, mas destruindo aquele altar e aquele deus pagão ali. Ele foi, diz a Bíblia, que ele não fez durante o dia por medo da sua família e dos midianitas, ele fez à noite. No outro dia, apareceu aquele altar destruído, aquela imagem daquele Deus destruído. O povo se reuniu para matar Gideão. O pai dele intercedeu a favor dele, disse: se o Deus de vocês é tão poderoso, como é que qualquer um vem aqui e derruba? Eles ficaram com medo de Gideão e respeitaram Gideão. Dali em diante, ele decidiu assumir a sua real identidade. Continuou duvidando. Ele pediu mais provas para Deus e Deus deu todas as provas. Se eu não me engano, foram mais 2. Ao todo foram 3 sinais que ele pediu e Deus fez todos os sinais que ele pediu. Quantas vezes a gente fica pedindo sinais e Deus nos dá? Isso acontece comigo. Tudo que eu vou falar aqui nesse canal acontece comigo. Eu não estou dizendo uma coisa que você faz aí porque eu estou livre disso. Não, isso acontece comigo. Eu procuro trazer aqui exemplos de coisas que eu me identifico, que eu, vamos dizer, eu faria. Eu já falei em outro vídeo que eu faria o que os 10 daqueles espias da Terra Prometida, eles chegaram com um relatório totalmente negativo. Eu seria um desses. Com Gideão, a mesma coisa. Eu ficaria testando e duvidando. Até hoje eu faço isso. E pela misericórdia de Deus, ele me responde, me confirma. Eu convido você a ter essa fé. Mesmo que duvidando, você acredite que Deus vai te responder, certo? Mas voltando à nossa identidade. Por que eu posso te falar sobre isso? Qual é a autoridade que eu tenho sobre isso? 40 anos da minha vida vivendo deslocado, sem propósito, sem uma visão clara do futuro, dando desculpas. Aqui tem um ponto também muito importante que eu destaco na história de Gideão. Ele ficou colocando desculpas, ele ficou lamentando, dizendo que ele, inclusive tem uma parte que ele diz que ele a minha tribo é a menor e eu sou o menor de todos. Se colocando para baixo, dizendo que ele era um coitadinho, se fazendo de vítima. Eu tenho pós-doutorado em vitimismo. Falo hoje no passado, me perdoem. Eu tinha doutorado e pós-doutorado em vitimismo. Eu sempre fui o que se vitimizava. E aqui Gideão faz a mesma coisa. E aí você consegue ver que é um cara que entrou para a história do povo judeu. A história dele está documentada na Bíblia. Milhares de anos depois, eu estou falando sobre Gideão. E ele era um medroso e era um coitadinho, uma vítima. Então, se um cara desses, que tinha essa postura, ouviu a voz de Deus, decidiu se posicionar e mudou o rumo da sua história, por que eu não posso fazer isso? Por que você não pode fazer isso? Eu te convido a você pensar nisso. Pensar que muitas vezes as suas palavras são de vitimismo, são de desculpas, são historinhas. Eu aprendi esse termo no método CIS do Paulo Vieira, da Febracis. Aliás, se você não conhece, eu te convido a procurar sobre o método CIS e sobre o Paulo Vieira nas redes sociais e na internet, que eu posso dizer que fez parte da mudança da minha vida e da minha realidade. Eu aprendi muita coisa, eu fui confrontado a pensar que eu sou o responsável pela minha vida. Eu sou o responsável pelos meus resultados, bons e ruins. Eu sou responsável pelo meu corpo. Se eu estou acima do peso, como muitos anos eu estive, eu tinha hipertensão,
excesso de peso, né, sobrepeso, hipertensão, e estava com início de dor na lombar, de ciático. Tudo isso com quase 100 quilos, não cheguei a 100 quilos, mas cheguei a 98 quilos, com 1,74 m. Então você pode imaginar como uma coisa estava ruim. Estou nesse processo de emagrecimento, de aumentar a massa magra, mas foi quando eu decidi começar a ir na academia, e desde lá eu vou praticamente todos os dias, ou no mínimo 5 dias por semana. Decidi nesse aspecto, decidi mudar a realidade da minha família, dentro de casa, ser um pai mais presente, ser um marido mais presente. Continuo nessa jornada e eu acredito que ela não vai acabar. Só que foi quando eu, assim como o Gideão, decidi ser quem eu realmente sou. Para saber quem você realmente é, como é que a gente faz? O primeiro ponto, para quem é cristão, para quem acredita na Bíblia, eu acredito que muitos de vocês têm essa realidade, vá para a Bíblia e veja quem que Deus fala que você é. Ah, mas eu não creio na Bíblia, eu não vou na igreja, eu não sou cristão. Não tem problema. Os princípios que estão na Bíblia servem para você e, sem dúvida, você vai se identificar com muitas coisas do que é falado ali. Mas, independente disso, eu te aconselho a iniciar no autoconhecimento estudando o seu perfil comportamental. Eu tenho um teste gratuito, o link está na descrição do YouTube ali, ou no meu Instagram, Rafa DL Medeiros, onde você vai saber, num teste rápido ali, são 12 perguntas, se o seu perfil ele é introspectivo ou extrovertido. Dentro dessas duas áreas, dessas duas separações, vamos dizer assim, temos os perfis dominante e influente e conforme estável. Mais adiante, se você quiser se aprofundar mais, eu tenho um relatório, é um preço bem acessível, R$ 47,00, e depois disso uma devolutiva, que é uma coisa mais personalizada ainda, e ainda com um plano de ação para você ir mudando aquelas áreas que estão mais difíceis de melhorar, certo? Eu te convido, se você tem interesse, deixe o seu comentário ou vá no meu site, que está no link da descrição aqui do canal, certo? Por quê? Porque é o primeiro passo. Sabendo qual é o seu perfil comportamental, você sabe a sua o modo natural e o modo de fábrica, que eu gosto de usar esse termo assim. Como a gente veio ao mundo. Então são coisas naturais que não mudam com o passar do tempo. A gente melhora. O que acontece é que por que muitas pessoas são diferentes, mesmo dos mesmos perfis? Porque durante a vida nós recebemos e somos bombardeados com diferentes problemas, situações, e os nossos próprios pais nos enchem de coisas boas e coisas ruins, porque eles também foram carregados de coisas pelos pais deles, pela vida, pelos acontecimentos, eles acabam passando isso para os filhos. E nós somos esse resultado final de todas essas somatórias. Aí acontece de uma pessoa que, vamos dizer, que é muito organizada, acaba ficando procrastinadora, uma pessoa que nem, conforme estava, que nem eu, uma pessoa que no perfil natural acabativa, faz tudo até o fim. Durante a vida, eu muitas vezes acabo que eu deixo as coisas pela metade, e não é o meu natural. Eu tenho que voltar e dizer, não, o meu natural eu vou até o fim, eu começo um projeto e eu vou até o fim. Para te dar um exemplo, ou muitas vezes a pessoa que muito, um influente, e acaba até muitas vezes sendo tímido, porque ela foi muito combatida durante a infância, tudo que não, você não pode ficar falando desse jeito, tão espalhafatória, né?
Então ela fica um pouco recatada e retraída, uma pessoa que é totalmente expansiva. Para te dar um exemplo, e existe N fatores que podem mudar durante a vida, mas que não é natural. Então, a análise do perfil comportamental vai te ajudar a te autoconhecer e por aí começar a ajustar a sua personalidade e a sua identidade, a alcançar e a descobrir qual é a verdadeira identidade que você tem. E aí poder alavancar os seus resultados. Eu desejo isso para você. Eu desejo que você possa saber quem você é para ter o fim de Gideão. Ele se transformou num líder do seu povo e durante 40 anos o povo viveu em paz enquanto ele vivia. E diz a Bíblia, conta que depois que ele morreu, eles voltaram, o povo voltou a adorar outros deuses e a ser perseguido pelos povos vizinhos, sendo que no tempo de Gideão ele conseguiu um cara que no começo era medroso e sem saber quem ele era, perdido completamente, teimoso, medroso e desconfiado, sabe? Um cara desses virou um grande líder que governou o seu povo em paz. Olha só que sucesso na vida. E é o que eu desejo para você, sucesso na sua vida em todas as suas áreas. E não estamos falando simplesmente em dinheiro. Sucesso nos seus relacionamentos, sucesso dentro da sua casa, sucesso nos seus negócios, em tudo. Realmente, sucesso como pai, como mãe, sabe? Sabendo quem nós somos, tomando as decisões certas e se posicionando, tem como dar certo. Tem jeito de mudar a nossa realidade, independente da idade, independente da nossa realidade atual, certo? Eu te convido mais uma vez a te inscrever, fazer teu comentário, se for do teu desejo, e continuar assistindo os meus vídeos, que a minha intenção é poder trazer esses assuntos e te fazer pensar, certo? Então eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. Grande abraço.